The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o Roberto Pepato da Imagem, do time de marketing para desenvolvedores. Eu estou aqui hoje com o Gabriel Moreira, com o Jaime também. Eles vão falar um pouquinho sobre algumas aplicações muito legais que eles fizeram aí, com foco nas eleições presidenciais, né? Mapear as eleições presidenciais usando a plataforma ArcGIS, né? Mais especificamente Python e JavaScript, juntamente com dados do Twitter. Então, eu vou passar a palavra agora para o Gabriel. Gabriel, o microfone é teu, boa apresentação. Vamos lá, bom dia a todos. E aí, pessoal, bom dia. O Pato falou, meu nome é Gabriel Moreira, eu sou engenheiro de software aqui na Imagem. Bom dia, pessoal, sou o Jaime Flores, sou analista desenvolvedor, trabalho com o time de marketing da Imagem, atuando em projetos estratégicos. A nossa agenda hoje vai cobrir especialmente dois elementos de desenvolvimento da plataforma ArcGIS, que é o ArcPy, o módulo Python da Azure, e a JavaScript API. Nossa ideia é apresentar um pouco da arquitetura da solução que nós utilizamos para o desenvolvimento dessa solução de coleta e apresentação dos tweets em dashboards. Vamos mostrar algumas aplicações funcionando, né? E depois de apresentá-las, vamos partir para o código. Então, a gente vai analisar alguns pontos importantes do coletor de tweets com Python e do mapa de eleições, que é uma aplicação de mapas customizada com JavaScript. Fique à vontade para colocar as dúvidas no chat. Nós vamos tentar responder várias delas ao final da apresentação. Bom, pessoal, agora a gente vai dar um overview rápido aqui das tecnologias que a gente está utilizando. Só para dar uma visibilidade. Primeiro, falar um pouco do ArcPy. O ArcPy ela é a principal linguagem de scripting da Azure, né? Ela é um módulo Python. E aqui eu vou falar algumas features dela, aqui do lado esquerdo. Primeiro, das manipulação de dados. A gente vai estar abordando isso hoje no nosso back-end. O Gabriel Moreira vai falar disso, vai explicar bem legal como está funcionando. Algumas outras aqui, automação de mapas e workflows e ferramentas de geoprocessamento. Aqui à direita, algumas features do Python, né? Modular, multiplataforma, ele é de rápido aprendizado. Foram um dos motivos que a Azure escolheu utilizar essa linguagem de script. Para a próxima aqui, ArcGIS API for JavaScript. Do lado esquerdo, algumas features da Azure, né, que nós podemos fazer com essa API para JavaScript. Trabalho com base maps, camadas, simbologias, geometrias, realizar análises espaciais, consultas espaciais e utilizar várias ferramentas de geoprocessamento. À direita aqui, algumas features do Dojo que levaram a Azure a escolher esse framework, né? Para quem não está muito familiarizado, o Dojo é um framework similar ao jQuery. Aqui as features, vamos às features. Ele é pequeno e rápido. Ele utiliza módulos MD, né? O que possibilita o carregamento assíncrono. Ele também tem algumas base APIs bem legais de efeitos, de HTTP request, para quem conhece já, jQuery está familiarizado aí. Bom, aqui falar um pouquinho sobre a Twitter Streaming API. Na verdade, o Twitter ele tem mais APIs, ele disponibiliza mais APIs, porém, a Streaming API é que atende a nossa demanda, né? Existem alguns tipos de streamings, no caso a gente está usando o Public Stream, né? Dentro dele existem 3 subtipos, digamos assim. Né? O Filter, que é o em produção, né? Gratuito, que o Twitter disponibiliza. Do meio, o sample, que ele na verdade você não precisa passar parâmetros, ele fica te jogando tweets toda hora, para desenvolvimento mesmo. E o último é o Firehose, que é um serviço pago do Twitter, você contrata ele a partir de parceiros do Twitter. No caso a gente está usando primeiro aí, o filter, e com alguns parâmetros que são esses aí que tá mostrando na tela do lado direito. No caso, o track, que nada mais é do que o que a gente quer monitorar. A gente pode colocar qualquer palavra que está no meio de um tweet, pode colocar uma hashtag, uma user tag, enfim.
E a language, que estamos filtrando para PP. Então ele está trazendo para a gente tudo que está escrito ou vem de uma língua portuguesa. Legal, pessoal. Aqui é o Gabriel. Então eu vou dar agora uma visão geral da arquitetura de solução desse que está sendo conversado, né? Então nós temos aqui do lado, no canto superior esquerdo, o Twitter, né, como nossa fonte de dados. E como já me falou, estamos usando a Twitter Streaming API. Basicamente ele trabalha com um HTTP de longa duração, né? Então nós nos conectamos no Twitter. É necessário primeiro criar uma app no Twitter, né? E aí você tem as credenciais para que você consiga se conectar e monitorar as palavras-chave. Esse coletor foi feito em Python, ele é uma aplicação console que roda no servidor, tá? Que basicamente vai fazer esses HTTP requests, não só para o Twitter, mas também para a plataforma do ArcGIS Online, para geocodificação e validação das geometrias. E também nós utilizamos o ArcPy para manipular os dados localmente. Por quê? Porque o resultado dos tweets que são coletados, nós temos um engine para descobrir a localização dele. Muitas vezes, nem todos os tweets apresentam essa localização. E nós armazenamos esses tweets dentro de uma tabela geográfica, uma feature class, para quem conhece, né? Dentro do Geodatabase. É um tipo de geometria de ponto, então a ideia é que para cada tweet que entre que consigamos uma localização, nós temos um ponto com os atributos correspondentes dentro do Geodatabase. Dentro da plataforma ArcGIS é possível publicar uma tabela geográfica como serviço de mapas, um map service, né? Então é isso que é feito. Esse dado é publicado como map service no ArcGIS for Server. E ele se torna um web service, que tem capacidades tanto de busca textual quanto de busca espacial. E a partir dessa publicação, nós configuramos um web map, que é um conceito de um mapa que reúne dados de várias fontes dentro do ArcGIS Online, que é a plataforma como serviço da Esri. Então, a partir da criação desse web map, você consegue consumir esse mapa em aplicações móveis, no Operations Dashboard, agora partindo da parte inferior do slide, né, onde está o cliente, né? Então, nós temos o Operations Dashboard, que é uma aplicação desktop que permite a criação de painéis e dashboards interativos. No meio nós temos aí uma aplicação, o ArcGIS Online Viewer, né, que permite a visualização desse mapa de forma online, sem a necessidade de desenvolvimento também. E no canto inferior direito nós temos a aplicação customizada que foi desenvolvida nessa iniciativa, né? Ela envolve a JavaScript API e envolve o monitoramento das redes sociais. Bom, agora nós vamos falar brevemente sobre demonstrar cada uma dessas aplicações clientes para que seja possível visualizar onde se pode chegar em termos de apresentação com a plataforma. E depois da apresentação das aplicações, nós vamos descer para o código e analisar alguns aspectos relevantes de como foi feito. O primeiro deles é o Operations Dashboard for ArcGIS, que é um produto que trabalha junto com o ArcGIS Online, né? Então a ideia dele é que ele mostre os tweets das últimas 24 horas. Eu vou mostrar em funcionamento. Nós temos... Ok. Nós temos aqui um mapa interativo, onde nós temos aqui os tweets dos últimos 10 minutos sendo apresentados. Então, no canto esquerdo da tela, existe uma lista de tweets, tá, que estão sendo coletados em tempo real. Você pode observar que ela vai sendo atualizada. E existe uma marcação de positivo e negativo. Então, para aqueles tweets que nós conseguimos classificar se foi um comentário positivo ou negativo, nós colocamos essa marcação. Depois nós vamos falar um pouquinho da análise de sentimentos que foi implementada aqui, para que seja possível essa visualização. O que o dashboard te dá? Painéis configuráveis. Então eu configurei 3 painéis aqui para que fossem exibidos os últimos tweets, que são na verdade registros da tabela geográfica expostos pelo Map Service. E nós temos aqui, a gente zerou esse contador um pouco antes da apresentação, então nós já temos aqui essa quantidade de tweets, e sempre é limitado a 24 horas. Esses dados vão se renovando, né? Então nós temos aqui a quantidade de tweets dessa candidata. Aqui a quantidade de tweets por estado. Então, os principais estados aqui são São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E na parte inferior nós temos aqui um gráfico que mostra quantidade de tweets neutros, quantidade de tweets que nós classificamos como positivos e negativos. Então, isso pode dar uma percepção ou cheiro de como é que a população está recebendo algumas ações recentes desses candidatos. Tá?
Existe uma busca também para o município. Enfim, não foi necessário nenhuma linha de código para desenvolver configurar essa aplicação. Você configura os painéis e amarra eles ao MapSets, que nós já falamos há pouco. A outra aplicação que eu gostaria de mostrar é o ArcGIS Online Viewer, né? Então, a partir da publicação do WebMap dentro do ArcGIS Online, existe uma aplicação que permite a visualização online desse serviço. Você pode compartilhar esse mapa dentro da organização ou como um mapa público, né? Então, aqui nós estamos analisando não o tempo real, mas especificamente o evento que foi o debate dos presidenciáveis no SBT, no dia 1º de setembro. Então, nós temos no mapa aí simbolizados, né? O Aécio em azul, a Dilma em vermelho e a Marina em verde, que são os principais candidatos. E a gente pode ver a distribuição geográfica desses tweets. É interessante que na parte inferior da tela, você tem aqui um controle temporal. Então você pode deslizar essa barra e filtrar, e no mapa vai ser apresentado apenas os tweets dentro daquele intervalo. O debate foi, acho que de 5h30 até 7h30. Então a gente monitora aqui meia hora antes, meia hora depois, e permite ao usuário fazer esse tipo de filtro. E aí, dentro da plataforma, existe uma opção que você consegue fazer análise desses dados. Então, para exemplificar, eu fiz uma análise aqui da layer com os pontos do Aécio, né, durante esse debate. Nós temos aqui algo semelhante ao mapa de calor. Então, a gente pode visualizar a concentração dos tweets sobre o Aécio durante um determinado intervalo de tempo. Então é possível realmente construir visualizações bem poderosas dentro da plataforma sem ainda a necessidade de codificar. A última aplicação que eu gostaria de mostrar para vocês em funcionamento é a aplicação JavaScript que foi desenvolvida utilizando a plataforma Esri, né? Então, vou mostrar também em funcionamento. Nós temos aqui uma interface onde no centro, né, da aplicação está o mapa. E o período de tempo real dela é bem mais curto. Ela trabalha com os dados dos últimos 10 segundos que estão sendo coletados. Então, nesses contadores aqui, você tem a quantidade de tweets sobre o candidato no último intervalo de tempo, que são 10 segundos. No centro, nós temos os pontos correspondentes. Do lado direito, a gente tem a descrição textual dos tweets por candidato, né? E aí, quando a gente tem uma marcação se é positiva ou negativa, a gente tem um indicador, né, de positivo ou negativo. Na parte superior, a gente tem uma linha do tempo, né? Então, a cada intervalo de tempo é atualizado a pontuação do candidato naquele intervalo. Então, o mais próximo do meio aqui representa comentários neutros, mesma quantidade de comentários positivos e negativos. Quando a polaridade ou a análise de sentimentos varia muito para o positivo ou muito para o negativo, a gente começa a observar nessa linha do tempo o crescimento, a variação dos candidatos, né? Então, é bem interessante acompanhar um debate em algum evento público esse dashboard, porque ele vai mostrando o que a população está respondendo nas redes sociais, qual a manifestação dela em relação a um comentário, a alguma pergunta que tenha sido feita ou alguma notícia no jornal. Do lado esquerdo, nós temos aqui uma visão somente agora do último intervalo de tempo, de como é que está a polaridade, né? Então, os positivos, percentual positivo em verde e negativos em vermelho. Então, é possível acompanhar também apenas a manifestação no último intervalo de tempo. É uma aplicação bem interessante de se acompanhar, de ver, e o nosso objetivo hoje é mostrar como foi construída, né? Como foi feita tanto a coleta quanto essa visualização, utilizando as APIs da Esri. Bom, vamos ao código, né? Vamos analisar agora como foi construída essa solução. Bom, voltando àquela figura de visão geral, nós vamos falar especificamente agora do coletor de tweets e depois da JavaScript API. A aplicação foi construída de uma forma configurável. Então, existe um arquivo XML onde nós definimos alguns parâmetros de busca, né? Então, nós temos aqui o primeiro parâmetro, que é o value, que são as tracks
ou palavra-chave que se deseja monitorar. Pode ser apenas uma palavra ou ela pode conter espaços. O importante é que elas sejam separadas por vírgula. É exatamente o formato que a API do Twitter espera para que seja monitorado. Então, aqui do lado temos um exemplo. Então, nós estamos monitorando essas palavras-chave para Dilma. Né? Dilma, cerquilha Dilma, hashtag Dilma, né? E o Twitter oficial da Dilma. Existem outros parâmetros, como existem palavras-chave positivas ou negativas que determinam se o tweet é positivo ou negativo. Então, elas têm preferência. Por exemplo, essa hashtag tem sido usada nas redes sociais, em alguns momentos, e ela determina a polaridade do tweet. Nós temos também um campo aqui, um parâmetro que define que eu devo ignorar a análise de sentimento se no mesmo tweet tivermos, por exemplo, Dilma, Aécio e ou Marina. Por quê? Porque aí se torna difícil determinar a polaridade do tweet, ou seja, a quem se refere uma crítica ou um elogio. Então a gente não considera nesse caso. Aqui a gente tem o nome do file de database que vai ser criado com esse resultado e as credenciais de acesso ao Twitter. Isso é importante. Para cada palavra monitorada, nós criamos uma aplicação no Twitter e aí obtivemos essas credenciais para que seja possível acessar. Então, é essencial que sejam utilizadas as palavras-chave para utilizar o AUTH, que é o protocolo de autenticação padrão aí no mercado e utilizado também pelo Twitter. É uma recomendação do próprio Twitter que se trabalhe com uma arquitetura de threads, né? Porque os tweets estão chegando a cada momento e dependendo do processamento que você vai fazer com cada tweet, você pode começar a acumular dentro do mesmo processo a coleta de dados e o processamento e armazenamento deles. Então, nós desenvolvemos uma arquitetura baseada em threads, na qual existe uma thread que faz a leitura dos tweets e coloca numa fila, e outra thread, ou um conjunto de threads, que faz o parse desses tweets e o armazenamento. Então, aqui nesse blocking stack, tem a parte onde a gente, nesse exemplo, cria 4 threads para processamento, e ela recebe por referência a TweetSkill, que é uma fila thread safe do Twitter, do Python, perdão. E aqui no segundo bloco de destaque a gente tem a parte de leitura desse tweet, convertendo para o TF8, o parse do JSON, e esse tweet é colocado na fila, de forma que o parser possa trabalhar com ele. Tá? É simples dessa forma, nós temos uma classe que faz o track, eu vou mostrar exatamente esse método funcionando, né? Esse método do Twitter.track. E dentro desse iterador, for each line in Twitter response, a cada novo tweet que chega, ele vai executar uma interação desse loop. Então, é bastante simples de se trabalhar com essa API de streaming. Ok, esse é o método track que eu falei há pouco. Então, nós temos aqui o uso da Twitter Streaming API, né, do filter. Então, o filter.json recebe alguns parâmetros que são determinados aqui no início desse query params. Basicamente, nós estamos usando o parâmetro track, que permite a busca de algumas palavras-chave, e filtrando pela língua em português. Então, com esse procedimento, os tweets começam a chegar na nossa aplicação. Bom, como eu mencionei, muito poucos tweets vêm com coordenadas geográficas. Isso acontece quando o usuário habilita na aplicação o uso disso numa app para celular, para um dispositivo móvel, né? E habilita para que o Twitter possa acessar. Então, menos de 2% dos tweets vem com lat long. Então, como é que a gente consegue localizar esses tweets de onde eles vieram, né? Ou possivelmente vieram? Então, a gente usou uma estratégia para aumentar esse percentual. Aqui, nessa parte do código, a gente trabalha com o place que vem nesse JSON do tweet, né? Com o nome do local e o país, né? E caso ele exista, caso tenha se definido essa tag, ou seja, uma descrição textual do local, essa é uma opção que você consegue habilitar, por exemplo, na aplicação web do Twitter, né? Em qual local você está. Então a gente assume esse local e o país Brasil, porque a gente está olhando só para tweets MPT. E aqui a gente vai trabalhando com um engine de regras bem básico. Então, se existem coordenadas disponíveis no tweet, assume essas coordenadas. Se não existe, verifica se o place já tem determinado um bounding box, ou seja, se o Twitter já colocou para a gente
qual que é o envelope ou o envelope que envolve aquela localidade. Se isso estiver disponível, a gente utiliza. Caso não esteja, nós fazemos um processo que é conhecido como geocodificação, que é a transformação de uma descrição textual de localidade em latitude e longitude. Já vou mostrar esse método em detalhes daqui a pouco. E, finalmente, após a determinação da localização, nós fazemos uma busca espacial em uma layer, uma camada, né, com os limites administrativos das cidades no Brasil, para que a gente possa ter com exatidão qual é a cidade e estado daquele tweet. Bom, nesse slide, nós vamos falar sobre a geocodificação especificamente. Então, o ArcGIS Online ele possui um conjunto de APIs focadas em geocodificação. Nesse caso, nós estamos usando essa URL de destaque, né? A Find Address Candidates, tá? E ela recebe alguns parâmetros, que são nesse query params. Então, o Sim Online recebe a string da localidade que vai ser buscada, o country code eu estou limitando para que ele busque só no Brasil, e eu quero buscar apenas considerando as categorias de cidade, sub-região e região, que seria correspondente a estado. Por quê? Porque se eu não colocar dessa forma, ele vai tentar também buscar pontos de interesse que sejam parecidos com aquela localidade. Então eu filtro somente para os limites políticos, e nesse parâmetro Max Locations eu determino que eu quero apenas o candidato mais provável para aquela localidade. Aí eu faço um HTTP request para obter esse retorno dessa REST API. E aqui a gente está fazendo um filtro para que tenha uma assertividade maior. Então, nesse parâmetro score do retorno, somente se isso for maior que 95%, ou seja, somente se houver uma grande certeza que aquele é realmente o local correto, a gente assume essa latitude e longitude como a localização do tweet. Então, essa é a estratégia que a gente faz para a obtenção da localidade. Após essa operação, como às vezes a coordenada veio a partir do próprio tweet, a gente não sabe qual é o local, né? Então a gente usa a REST API agora do ArcGIS for Server para fazer uma query, para fazer uma busca. Então aqui nós temos na URL um ArcGIS Server, o acesso ao REST API e uma operação de query, tá? E aí quais são os parâmetros? Os parâmetros são a geometria desse ponto. Então nós temos aqui nesse format, né, as coordenadas que são limites do canto superior esquerdo e inferior direito para que seja encontrado esse município. Então, aqui é feito o HTTP request normalmente, e aí no retorno, nessa tabela nós temos atributos do nome da cidade, nome do estado, região e a população da cidade. É dessa forma que a gente consegue descobrir a cidade do tweet. Como nós dissemos no início, foi feito trabalhamos com um engine de análise de sentimentos que nos permitiu determinar a polaridade dos tweets. É uma análise bastante simples, existe na academia um grande investimento de pesquisa nessa área, nós usamos uma abordagem bastante simples. Tá? A primeira coisa que se verifica é se nós temos hashtags que naturalmente indicam que o tweet é positivo ou negativo, então a gente assume já que se houver fora tal candidato, a gente assume que é um tweet negativo, ou existem alguns que são positivos também, mas o principal é esse bloco aqui. Então, nós temos uma função que determina a polaridade, ela é baseada numa base de dados de alguns pesquisadores portugueses, chamada Sentilex ou Sentimentflex, que apresenta a polaridade de palavras individuais. Então, basicamente, a gente verifica todas as palavras do tweet para verificar se elas são positivas ou negativas e calcula se, na soma, a gente tem um sentimento positivo ou negativo. Então, é classificado dessa forma, essa análise. Ok, nós falamos de ArcPy, mas até agora só fizemos requests HTTP para o Twitter ou para o ArcGIS for Server. Então, nesse bloco, a gente trabalha exatamente com o ArcPy, né? Então, em destaque, nós temos a criação do file geodatabase, quando ele já não existe, né? E essa Create Feature Class é onde realmente vai ser criada a tabela geográfica chamada Tweets, que é do tipo ponto, e vai ter uma estrutura semelhante ao último parâmetro, que já é uma tabela com os fields determinados. Tá? Então, nessa anotação do ArcPy, Create File Database Management, por exemplo, na primeira linha, eu estou chamando uma tool do ArcGIS para a criação de file e uma outra tool para a criação da Feature Class. Então, eu consigo chamar qualquer tool da plataforma utilizando o ArcPy. Outro bloco de destaque aqui é a abertura de um cursor, nesse caso de inserção. Então, nós temos aí
uma lista um array aí com os nomes dos campos que eu quero utilizar para inserção. E na última linha eu estou abrindo um cursor, basicamente é numerado, que vai manter a conexão com o banco para que eu possa inserir de forma rápida. Esse cursor está disponível no módulo Data Access do ArcPy. E aí, finalmente, dado que eu tenho um cursor aberto, para cada tweet que chega na minha thread, na primeira linha aqui a gente monta um point, uma geometria com essa latitude e longitude, tá? Define os atributos e insere nesse cursor. Nesse momento, esse dado é persistido numa tabela geográfica que está vinculada ao map service e aí todas as aplicações que estão consumindo são atualizadas. Bom, nesse momento o Jaime vai detalhar como foi feito agora o consumo, a visualização desses dados com a ArcGIS API para JavaScript. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho aqui de como foi desenvolvida essa solução web, né? Aqui a gente já pode considerar que todos os dados do Twitter já estão armazenados na infraestrutura da Azure, né? Publicado no MapServer, como o Gabriel informou. Aqui a gente pode ver mais ou menos como funciona a aplicação. Ela tem uma arquitetura MVC, tudo parte a partir de um JSON de configuração. O controller inicializa o model, que por sua vez faz as aquisições no ArcGIS Online, também o controller inicializa alguns handles, né, que o model vai disparar para ele, então no formato de callback. E o controller vai atualizando a aplicação. Vamos para o código. Então, esse aqui é o config.json. Vou falar rapidinho em cada um dos atributos dele aí. O primeiro atributo aí, colors, né? São as cores que você quer pôr para os seus termos lá, para as suas camadas do seu mapa. Isso é configurável. No caso, a gente definiu azul, vermelho e verde aqui, só para ficar condizente mais ou menos com os candidatos aí. Header, title, é o título, logo, logotipo. Layer, isso aqui é legal porque é aquela camada resultante do processo de coleta que o Gabriel acabou de explicar. Ele pegou a fonte de dados, publicou no MapServer e aí onde a gente vai colocar aqui para a aplicação poder se montar. Filter, isso aqui é o filtro temporal para o passado que ele vai fazer em segundos, também é configurável. Aqui vocês podem ver ali na figura à direita o que representa o layer, o que representa os panels, o que representam os tweets e o que representam os sentimentos. A última é refresh, é o refresh global da aplicação, que de tantos em tantos milissegundos ele vai atualizar tudo, fazer todas as requisições novamente. Vou passar um pouquinho pelo index HTML, é um index bem simples, né? Vou entrar em detalhe de CSS. Somente esse último aí do quadro de cima é importante frisar que é o CSS da Azure. Você precisa linkar ele para poder renderizar todos os seus mapas, tudo direitinho. No quadro de baixo, já dentro do body, temos os elementos. Podem ver que é bem simples. Queria dar uma ênfase a esse que está em destaque aqui, que é a ID Map, né, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Isso aqui nada mais é do que o container que o mapa vai ser exibido, né? Isso necessita ser uma div, não pode ser mais nenhum tipo de elemento HTML. Continuando aí, ainda no index, mostrar a parte de scripts. Esse primeiro bloco aí que está dentro do HTML é o bloco de configuração do Dojo, para a gente poder utilizar a parte AMD dele. Aqui vocês podem ver aqui nossos locais, né, dentro da nossa estrutura da aplicação. Aqui algumas libs que a gente importa de gráficos, e nessa linha de destaque aí também legal frisar que aí sim é a importação da lib inteira da Azure, né, da JavaScript API. Somente com essa linha você, na teoria, já tem acesso a todas as funcionalidades que ela te proporciona. A última linha aí é o arquivo de inicialização da nossa aplicação. A gente vai falar dele agora, o index.js. Né? Aqui a gente carrega algumas libs, a gente
valida, né? Confere se elas já foram carregadas, se não, carregam, e aqui ali em destaque a gente realmente inicializa nossa aplicação no modelo AMD. Aqui eu já estou no AppJS, que eu acabei de carregar ali. No quadro esquerdo vocês podem ver aí, dá o destaque para a primeira linha aí, que aí é onde a gente já está carregando o primeiro módulo da Esri, é o módulo mais principal, assim, que é onde a gente plota o mapa aqui. Ele está sendo inserido dentro dessa variável map aí, e que a gente utiliza à direita aqui. O quadro à direita é a continuação do código. Essa parte em destaque aí eu vou comentar um pouco. O Map Options, vou falar os atributos dele aqui, vou dar uma explicada. O primeiro aí, o Base Map, nada mais é que o mapa de fundo do nosso mapa, a camada de fundo do nosso mapa, que comentado à direita tem alguns mapas default, que a ESRI nos disponibiliza de forma bem simples, só com uma string você consegue definir Street, Satellite, Hybrid, tem alguns outros que não estão aí. Extend, que nada mais é que o envelope inicial da sua aplicação, ou seja, é a visualização inicial que você quer ter, né? No caso, por exemplo, a gente podia definir um envelope em volta do município de São Paulo para quando abrir seu mapa e essa seja a visualização. Slider Style, que é aquela barra de zoom in e zoom out do seu mapa, de definir o estilo para pequeno, e o logo, que define se mostra ou não o logotipo da ESRI. Guarda-linha de baixo a variável varmap, aí é onde de fato a gente inicializa nosso mapa. Ele instancia uma nova classe do map, né? Aí o primeiro argumento é legal ressaltar que é o ID daquela div que a gente definiu, por isso que aquela div tem que estar identificada. No caso, o map e o map options são as opções que eu defini logo acima. Embaixo a gente inicializa o model e o controller. Vamos agora para o controller, né? Porque o controller é o que controla a aplicação inteira. Do lado esquerdo aqui é quando a gente seta o model. Você pode ver que ele só se inicializa de fato quando o mapa está carregado. Então a gente pode ver aí nessa variável self.model.map.on, a gente está esperando o evento de load do mapa. Então, quando ele é disparado, eu me inicializo, dou um self-initialize e inicializo o model. Partindo aqui para o quadro da direita, vou dar o self-initialize. Vou explicar que é o initialize do controller, né? Nada mais é do que inicializar alguns handles, né? Que o model vai disparar para a gente. No caso, eu não vou falar de todos, vou falar somente do handle de sentimentos. Vocês podem ver, está em destaque no quadro da direita aí. Porém, ainda não vamos falar desse código, porque ele ainda não foi disparado, né? Ele só foi inicializado. Vamos voltar agora aqui para o Model Initialize, que é onde a gente vai agora. O Model Initialize é o core de dados, né? Ele faz todas as buscas no map server que foi publicado a partir do coletor. A primeira linha aí a gente inicializa o model e também esperamos o evento do layer, né? Aquela camada que a gente definiu no config JSON vai ser carregada aí. E quando ela for carregada, o layer dispara para a gente esse callback, que é aonde vamos começar a disparar os requests de busca, né? Podem ver aí onde está escrito refresh everybody, ele dá o primeiro refresh, logo embaixo no set interval, ele gera um timer de tanto em tanto tempo, também definido pelo arquivo config.json, que vai ficar fazendo as aquisições de tanto em tanto tempo. Nessa linha embaixo aí destacada, é legal frisar outro objeto da Esri, que é o carry task. Para cada camada do nosso mapa definido, a gente cria uma carry task. Mas o que é uma carry task? Carry task nada mais é do que uma tarefa de consulta que a Esri disponibiliza. Nele você pode definir algumas where clauses, pode definir uma geometria, você pode definir N coisas. Mais para frente a gente vai ver o uso dela.
Continuando aqui, né, como ele foi disparado, vamos analisar, como eu disse anteriormente, somente a parte de sentimentos. Então a gente vai pular para essa função agora, Sentiment.Refresh, que é esse carinha aqui. No quadro da esquerda em cima, é legal a gente ressaltar essa parte destacada aí, que ela é muito legal porque ela faz a mesma coisa do que um banco de dados faz. No caso aqui, a gente está criando um campo de estatística do tipo count, né? Então, o que a gente está fazendo? Estamos contando os sentimentos de acordo com o tipo de sentimento, positivo, negativo, neutro, né? E o legal é que quem faz isso para você é a REST API da Azure. Isso não necessariamente precisa estar dentro de um banco de dados relacional. Na parte de baixo aqui, você pode ver que essa variável declarada em cima está sendo inserida dentro de um vetor e jogada no atributo AutoStatistics. O legal é que você pode criar vários desses campos de estatística e jogar aí. Só que você também precisa de um group by, assim como do banco de dados. Então, na última linha aí desse primeiro bloco, desse segundo bloco, a gente está dando um group by pelo campo de sentimentos. A continuação desse código está à direita, onde, de fato, nós executamos as tasks, né? Aqui eu fiz uma colinha da task, do que é a task. Aquelas carry tasks que eu acabei de falar logo agora, a gente utiliza elas aqui. Definimos as pesquisas, no caso o campo de estatística, e mandamos executar. Ela joga tudo dentro de uma promise, e quando a promise é executada, né, de fato ela termina, a gente pode continuar o código. Então, voltando para a direita e no quadro em destaque. Para cada camada do mapa definido, criamos estrutura de dados aí. Vocês podem ver o total, sentimentos, com positivo, negativo e neutro. E abaixo, começamos a fazer a coleta desses registros que foram buscados aí a partir da API REST da Azure. É legal ressaltar aqui também que esse registro que a gente está chamando de feature, ele traz tanto os atributos, os campos do seu registro, como também uma geometria. Isso se você definir que quer a geometria, né? No caso aqui a gente não está usando a geometria para nada, é somente para demonstrar. Mas a gente pode ter esse retorno aí para poder fazer qualquer tipo de análise aí a partir disso. Ele faz todo o seu for, ele completa o for, ele preenche a nossa variável data, que é o resultado que a gente espera, e aí sim ele dispara de volta o handle, que é onde estava aquela mãozinha de pare, de espere. E a gente vai voltar para lá agora. Então ele cria uma estrutura, dispara o handle do controller. Então, voltando para o controller aqui, ali onde está em destaque na direita, ele volta já com o modelo de dados definido, redesenhado, né, de acordo com o que a gente precisa, e executa esse trecho de código aqui. As duas primeiras variáveis são nossos gráficos. Embaixo ele faz algumas validações aí, validação de polaridade, para poder gerar o percentual de positivo ou negativo, empurrando para a esquerda aqui esse mesmo código. Nessa primeira linha aí, a gente está adicionando mais um ponto nesse timeline aí de sentimentos, né? E essa outra seta aí, dupla, ela está atualizando esse quadro à esquerda de sentimentos também, porém atual, o de cima é histórico. Então, galera, acho que é isso. Espero que tenha dado para entender aí o conceito, espero que tenha ficado claro. Bom, pessoal, nós gostaríamos de falar aqui sobre o evento LAUC, né, que vai acontecer na próxima semana, nos dias 25 e 26 de setembro, é uma quinta e sexta, né? É o Azure Latin America Users Conference, é uma conferência anual da Azure,
e esse ano no Brasil, né? Então a gente tem a oportunidade de receber como imagem aqui a ESB no Brasil e gostaríamos de ver você lá. Lá nós vamos falar sobre assuntos como esse, bem práticos, de como utilizar as APIs tanto para configurar as aplicações existentes, como para customização, né? Então a gente deixa aqui uma agenda de algumas palestras relacionadas, né, sobre esses conceitos que nós falamos agora há pouco. Nós vamos ter algumas palestras introdutórias a JavaScript API, a Web App Builder, que é uma aplicação que permite desenvolver uma aplicação através de configuração e redução de código. Também teremos uma palestra específica em Python, né, e diversos outros temas dentro da plataforma. Então, se vocês gostaram do webinar, que vocês possam participar. Para inscrever, para a inscrição, o endereço é esse que está acima. Lembrando que esse ano é o primeiro ano que vamos ter uma trilha específica de desenvolvedores, então vai ser um pessoal dedicado só para isso, inclusive para bater papo fora das palestras e é isso. Aqui na imagem a gente também tem uma iniciativa que é o blog, que também tem bastante conteúdo legal, né? Fica aí o endereço para vocês acessarem, para comentarem no blog, compartilharem nossos posts. E é isso aí, pessoal. Tem perguntas? Não sei se no chat nós temos alguma dúvida. Bom, eu queria, Roberto novamente falando, Roberto Pepato, queria antes de mais nada agradecer aí o excelente trabalho do Gabriel e do Jaime, apresentação muito bacana. No chat por enquanto eu não tenho nada, o pessoal que está acompanhando remotamente aí, se tiver alguma dúvida e quiser nos enviar, o Gabriel e o Jaime estão à disposição para responder aqui agora. Então eu estou monitorando, se chegar alguma questão aqui a gente já vai responder para vocês. Gabriel, Jaime, chegou uma pergunta aqui, o Dário está fazendo a pergunta para a gente se esse material será divulgado de alguma forma. Bom, não sei se esse webinar vai ser disponibilizado o link da gravação dele, com os trechos de código. Sim, vai estar disponível no blog. Vai estar disponível no blog, legal. Nós devemos trabalhar colocar um post lá com um pouco do que a gente falou aqui, talvez um pouco mais detalhado, né? Então, nós vamos ter esses snippets de código que nós mostramos aqui para que vocês possam consultar e também o canal fica aberto. Tem os nossos e-mails, né? Vai deixar no final novamente. A dashboard, quem quiser dar uma olhada lá, pode entrar no Twitter da imagem e buscar o link lá, porque está lá. Pode ver como funciona lá. Qual é o endereço? www.img.com.br/eleições 2014. A aplicação está funcional lá, vocês podem analisar o código de JavaScript por lá. Isso é uma coisa interessante, na próximo final de semana, aí, se eu não me engano, no domingo à noite tem um debate, né? Vocês podem acessar essa aplicação por esse endereço, www.img.com.br/eleições 2014 e acompanhar em tempo real o comportamento dos dados lá que foram demonstrados aqui provenientes do Twitter durante o momento do debate. Vai ser uma experiência interessante aí para a gente ver o que está acontecendo. E mais importante do que, no nosso caso, aonde acontecendo, onde essas coisas estão acontecendo no país. Ok, o Dário está agradecendo, dando parabéns a vocês. Obrigado, Dário, pela dúvida. Pessoal, se tiver mais alguma questão, estamos à disposição. Aproveitar para falar do developers.arquivos.com, né, que é o portal de desenvolvedores da ESB, né? Então você pode criar uma conta por lá, você vai ter gratuitamente 50 créditos por mês, né? E aí, com esses créditos você consegue fazer geocodificação, você consegue publicar o seu list de mapa, um feature set, você consegue construir uma aplicação, como o Jaime apresentou, JavaScript completa, utilizando esse serviço. E lá tem a documentação das APIs. Então é um recurso bastante importante para o desenvolvedor ESB, né? developers.arquivos.com.
Bom, bacana, pessoal. A gente está sem novas perguntas aqui no chat, então eu vou mais uma vez agradecer a participação do Gabriel, do Jaime, de todo mundo que acompanhou remotamente. Muito obrigado. Fiquem ligados aí, principalmente o canal de comunicação com os desenvolvedores é o blog, tá? dev.mg.com.br. Então fiquem ligados que passando lá o que acontece na próxima semana, a gente deve ter outras sessões aí de webinars com foco em desenvolvimento, utilizando a plataforma ArcGIS. E eu devo estar comunicando as datas e os assuntos diretamente pelo blog. Então, fiquem ligados no que está acontecendo lá. Comentem lá, interajam com a gente saber também se isso está sendo relevante para as atividades do dia a dia de vocês, se está aderente com os desafios que vocês encontram, se vocês têm outros tipos de preocupação que vocês acreditam que deveriam ser exemplificados de alguma forma, e a gente vai tentar fazer o melhor possível para cobrir tudo isso, ok? Gente, muito obrigado, bom final de semana a todos aí, e mais uma vez, obrigado por participar desse webinar. Bom dia. Tchau, pessoal. Falou, pessoal. Obrigado.